Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos agora conversar sobre a lua nova em Peixes que acontece nesta semana do dia 6 de março, de 2019. Mas antes de começarmos nossa conversa aqui sobre as influências da lua nova, vamos relembrar alguns pontos que eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos do canal. Bom, primeiro, o que são as lunações? No mês nós temos duas lunações, a lunação que ocorre na conjunção do Sol e Lua, que é a Lua Nova, e uma lunação que ocorre na fase cheia, no momento de oposição do Sol e da Lua. Essa técnica de avaliar as lunações, ela é mais comum quando nós trabalhamos numa avaliação mundana, numa avaliação de influências coletivas, tá? Porque no nível pessoal, na astrologia natal, ela tem um poder muito pequeno, muito mesmo. É uma cerejinha do bolo dentro das técnicas preditivas. E não são todas as pessoas que recebem a influência das lunações. E quando recebem também não são da mesma maneira, porque cada um de nós vive um momento particular. E independente da casa do mapa onde esta lua nova ocorra, ela não vai ter influência sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida individual, a menos que ela ocorra em pontos importantes, em conjunção exata com pontos importantes do seu mapa. Quais são os pontos importantes? O Sol, a Lua, o ascendente, o meio do céu, são esses 4 pontos. Se a alunação ocorrer em cima de um desses pontos, você pode perceber essa influência em um nível pessoal. Caso contrário, não. Se você não tem nenhum planeta posicionado em Peixes, não tem o Sol, não tem o ascendente, não se preocupe que a influência dessa alunação não estará forte aqui ao longo desses dias, na sua vida, certo? E o efeito da alunação é de 15 dias, então, aproximadamente, Nós temos uma fase nova, daí 15 dias uma fase cheia. Então, vamos começar aqui avaliando para os eventos mundanos. Ela vai ocorrer no signo de Peixes, no dia 6 de março de 2019, às 13 horas e 3 minutos, considerando o horário de Brasília. Esse aqui é o gráfico da alunação. Ela ocorre em 15 graus e 47 minutos do signo de Peixes, tá? Então, em nível pessoal, somente quem tem o Sol, a Lua, o ascendente ou o meio do céu entre 14 graus e 47 e 16 graus e 47 de Peixes é que pode receber esta influência de alguma maneira, tá? Quais são essas influências? Nós vamos falar em alguns pontos importantes e depois a gente faz uma conclusão sobre a alunação. Então, o principal fator é que ela ocorre no signo de Peixes. E nós temos o astro que rege a consciência e o astro que rege a nossa sensibilidade, capacidade de sentir, reações imediatas. A Lua tem uma influência grande sobre as mudanças que ocorrem na vida, tal. E o signo de Peixes, quais são as características dele, Ele é um signo feminino, é um signo mutável, é um signo de elemento água e é um signo regido pelo Júpiter. Aqui nós já temos 3 pontos importantes. Primeiro, que a influência é correspondente ao signo de Peixes. O segundo, que é sobre o tema da casa 9, e o terceiro, que é sobre a influência do Júpiter, que é o regente de Peixes. Então, vamos lá. A casa 9, ela é a casa que tem como tema principal a espiritualidade, as religiões, o mundo dos pensamentos, vamos dizer, elevados, da mente elevada, os sonhos, o inconsciente no nível da astrologia clássica. Tudo isso é contido aqui, não é contido na 12. A casa 12 é uma casa de problemas, de sofrimento, de dor, de reclusão. Não está relacionado aos temas da espiritualidade de nenhuma maneira, certo? Então, temos uma influência de Peixes que é altamente mística, sobre a casa que fala exatamente do misticismo e sobre a regência do Júpiter, que está aqui muito forte, Ele está no signo que ele rege e no momento da alunação ele está em uma casa angular, numa casa 7. As casas angulares são a 1, a 4, a 7 e a 10. São casas pivô do mapa, Elas representam o eixo do mapa, da roda, certo? Então, são as casas mais importantes que nós temos porque são casas produtivas.
E o Júpiter, então, nessa influência, ele também tem um alto teor relacionado à alta espiritualidade. Porém, em nível mundano, a Casa 9, ela diz sobre outros países. Se nós observarmos todo esse mapa aqui como um mapa que diz sobre as condições do brasileiro, do Brasil, então nós temos a 9ª casa falando sobre os temas de outros países, né? E a casa 7 dos países amigos, dos aliados que nós temos e tal. Agora, se nós observarmos o nível do aspecto, ele é um aspecto desafiador, que ainda, né, nós teremos aqui a Lua e o Sol chegando, né, eles estão se aproximando de uma quadratura, que é esse aspecto aqui, que é um aspecto tenso ao regente da alunação. No meu ponto de vista, isso já representa uma série de confusões e adversidades realmente que vêm por mal entendidos, por informações distorcidas. Então, é um período onde as coisas parecem que vão, mas não vão. Tem um erro de julgamento mesmo aqui, né? Entre países aliados do Brasil. Então, o que nós podemos ter durante esses 15 dias seguintes são muitas notícias envolvendo a relação entre países, amigos e propriamente do Brasil, né? É uma probabilidade. E todas contidas nesse teor de confusão, de mal entendidos, de alguém falou uma coisa e daí o outro manda o recadinho, ao invés de ir direto, responde com o recadinho. E esse teor muito confuso, subjetivo, instável, ele tende a se manter. Mas não é um teor de guerra, de adversidades nesse sentido de luta, porque não entra o Marte aqui na jogada, e mesmo Marte no momento da alunação está no signo de Touro, que não é um dos posicionamentos indicativos de combate. O Touro é a casa da Vênus, a Vênus não tem essa característica relacionada a guerrear. Por isso, esta influência ela não é um indicativo de nenhum desajuste que leve a possibilidades de conflitos armados, mas ela é uma interferência, vamos dizer, entre países bem confusa. E pode envolver temas de finanças e acordos comerciais que envolve dinheiro, a parte monetária, porque a Lua é o regente da 2ª casa nessa alunação, né? Casa do dinheiro. E o Sol regente da 3ª, que é a casa da comunicação, da mídia em geral. Ou seja, temos 15 dias aqui muito confusos, complicados, cheios de notícias, às vezes notícias falsas, notícias jogadas na mídia de uma maneira dispersa, não completa, e que acaba gerando muito julgamento de todo mundo. Agora a gente tem outras influências acontecendo aqui. Uma quarta bem importante é a influência do Mercúrio. O Mercúrio ele está no movimento retrógrado e ele ingressa no movimento retrógrado no dia anterior à Lua Nova. A Lua Nova acontece no dia 6 e o Mercúrio ele entra no movimento retrógrado no dia 5 à noite. E ele está conjunto ao meio do céu aqui, ó, tá bem pertinho do meio do céu. E essa influência também é de quadratura com o regente da alunação, com o Júpiter. O que o Mercúrio rege? Comunicação, o comércio, o transporte, né, o tráfego das coisas. E então o que nós temos aqui é mais confusão ainda, principalmente com o Mercúrio retrógrado em Peixes, esse nível de boato, de sair na mídia notícias que às vezes parecem ser furos de reportagem, mas elas chegam de uma maneira sem base, assim, realmente, né? Agora, nós temos uma influência aqui altíssima no nível devocional, muito elevada. Muito mesmo. Comovente e tal. Então, o nível de comoção entre as pessoas, né, no nível da astrologia mundana, a Lua representa o povo. Então, nós temos um alto teor de comoção popular. E isso pode vir justamente de informações que vêm de maneira distorcida. Ou seja, me parece muito isso aqui, né? Já fazendo já uma pequena conclusão desse trecho. Me parece muito quando as pessoas começam a compartilhar informações sobre temas públicos, né? Temas comuns do povo brasileiro, mas tudo muito desagregado. Então, se sabe metade da história, não sabe o restante, ou sabe uma parte agora e daqui a pouco já surge outra coisa nova. Ela tem realmente um teor muito de mudança. Então, as coisas estão num clima de mudar rapidamente, de uma maneira muito instável. E isso parece ter um teor comovente, mexe muito com os sentimentos, com as emoções das pessoas de uma maneira geral.
É provável também que envolva por trás alguma situação ligada aos temas da espiritualidade, da religiosidade ou mesmo uma figura deste meio aqui que esteja envolvida em alguma situação que venha a público, por exemplo, e esteja aqui movimentando, né, ou seja, o cerne, né, o centro de toda essa confusão, de todo esse buchicho. Agora, esta alunação, ela também acontece num aspecto, né, ainda, na verdade não é mais o aspecto, está se afastando. Tanto a Lua quanto o Sol formaram um aspecto harmonioso com o Marte, mas no momento da alunação eles já estão se afastando, mas ainda tem um pouquinho da influência e estão se encaminhando para formar um aspecto com o Saturno. E é uma influência que envolve signos de elemento terra, que são sempre muito centrados, o astro que fala da ação e da atitude, e o astro que fala do senso de realidade, da capacidade de produção. Então temos também um quadro aqui que leva a poder construtivo, leva à capacidade de gerar resultados palpáveis e sólidos. Então, diante de toda essa confusão que tem em torno desta alunação, também há abertura para se esclarecer alguns mal-entendidos, para se deixar as coisas em pratos limpos e de uma maneira muito segura e muito estável. O que nós podemos aprender aqui com esse mapa, no meu ponto de vista, é que o povo vivencia um clima de instabilidade, de muito falatório, de muita confusão, de muito bochicho, de muita comoção, envolvimento emocional com as coisas, mas que no fundo, não existe um fundamento mesmo para isso, não existe uma base, não tem um porquê. As coisas parecem estar acontecendo no mesmo ritmo que elas vêm acontecendo, não há clima nenhum aqui para mudanças exageradas, é só no nível do falatório mesmo, é só no nível das mídias sociais, das mídias digitais, até de jornais e revistas, tal. Isso pode realmente acontecer, mas não passa disso. Essa alunação ela acontece na 26ª mansão lunar, que tem uma relação com casamentos também, que se diz sobre bom momento para casamento, para associações e, enfim, formação de sociedades e tal, especialmente para casamentos, fala de boas coisas. Como nós estamos falando em um teor coletivo, também isso pode se relacionar às questões de algum casamento de figura pública, né, de alguém que esteja em evidência durante um momento, enfim, mas é uma influência muito secundária. A principal mesmo de tudo isso que eu vejo, né, como eu falei para vocês, é que essa potência aqui, Sol, Lua, Mercúrio, posicionados no signo de Peixes e dispostos pelo Júpiter, leva a circunstâncias instáveis devido a mal-entendidos que envolvem no nível mundano outros países, bochichos, fofocas, recadinhos, coisas nesse sentido que atualmente é bastante comum nas redes sociais pelos dirigentes dos países, né? E um envolvimento muito de comoção do povo também, o povo se envolvendo sentimentalmente, até com um teor assim generoso por trás, querendo muito ajudar e se envolver, mas num nível bem exagerado. Tem um sentimentalismo muito forte, é provável que ocorra algum evento que no nível coletivo instigue esse sentimentalismo de todo o povo. No nível muito da espiritualidade, da religiosidade também, isso poderia estar relacionado às aparições, milagres, coisas nesse sentido e que o povo tem esse teor devocional e acredita de uma maneira um pouco distorcida mesmo sobre os temas de filosofias, espiritualidade e religião. Então, deve-se ter bastante atenção aí durante esses próximos dias, porque a capacidade de julgamento não está assim tão afinadinha, né, nesse momento da alunação. Ao contrário, ela está muito devocional, muito mística, tá desafiando exatamente o regente da alunação, e é um misticismo fora do positivo, né? Além de uma questão positiva, ou seja, ele é exagerado mesmo, ele tem uma configuração idealista, exagerada, distorcida, tem toda essa tensão aqui por trás, tá? Para as pessoas, né, que individualmente podem receber esta influência,
Aí sim nós vamos nos remeter à casa específica do mapa, onde essa alunação vai acontecer. Então aqui nós falamos em um nível mundano. Mas vamos supor que essa influência aconteça na casa 10 da pessoa, que ela tenha a casa 10 em peixes. Então, são os temas ligados à carreira, ao trabalho, e a Lua e o Sol têm relação com popularidade também. O Mercúrio retrógrado, ele tem esse teor de comunicação um pouquinho distorcida, não é recomendável, né, como eu falei para vocês na avaliação semanal, lidar com os temas que envolvem a comunicação, documentos, o trânsito. Quando cai sobre, por exemplo, a casa 10 de um indivíduo, esta alunação, ela pode trazer mudanças de direção dentro dos temas da casa 10, que é a casa da carreira, tal, tá? Então, independente da casa onde a alunação acontecer, ela tem essa configuração de levar a algumas mudanças durante esses próximos 15 dias, tá bom? Eu dei um exemplo de casa 10 sobre carreira, mas ela, dependendo da casa onde você tem esse grau exato aqui do Sol, né, e da Lua, ela vai influenciar sobre outros temas, tá? Então, relembrando que no nível individual, somente quem tem o ascendente, a Lua, o meio do céu, ou o Sol posicionado entre 14 e 47 de peixes e 16 e 47 de peixes, certo, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui sobre esta lua nova, tá bom? E preparem-se então aí que tem muito envolvimento emocional com tudo, ok? Então, deixo um abraço para vocês. E se você gostou do vídeo, compartilhe, curta. Um abração para todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais!